Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Contem aí para mim. Mozinho entrou, boa noite, mozinho, paz e bem. Né? Então, estamos aí da nossa atividade. Né? Eu estou aqui, né, organizando tudo. Entrou mais alguém? Ô, Eduardo, boa noite, paz e bem. Estou aqui para ver a entrada das coisas. Né? Tá com um pouco de dificuldade de entrar aqui, mas está entrando, né? Então a gente vai vendo aqui, ó. Pronto. Tá tudo certinho. Tudo carregado, né? Agora é só esperar, né? O determinado tempo aqui, né? Eu estou vendo também de entrar a página da CNBB, está dando um probleminha no meu browser. Estamos vendo aqui como é que resolve isso. Mas assim é meio desesperador às vezes, sabe, a gente? Como essas coisas acontecem no computador da gente. Mas parece até que é de propósito. A gente põe assim as coisas. Também aquela história, né? Eu chego meio que praticamente na hora de fazer a live, né? Acho que eu vou fechar esse browser e abrir de novo. Acho que é mais eficiente. Mas vai dar tempo. É só a gente ter um pouquinho de paciência. Essas coisas só acontecem nessas horas, né? Oi, Gracinha, boa noite. Paz e bem. Vamos ver se agora entra. Como eu falei, deu um probleminha. Mas parece que está entrando. Só que, como sempre, quando entra assim de novo, melhor recarregar tudo para evitar surpresa. Né? Tá vendo? Ele não entrou correto ainda a página da CNBB, não. Vamos ver agora se entra, né? Acho que agora entrou. Entrou a página certa. Né? Então agora acho que vai ficar tudo mais fácil. Deixa eu avisar, pessoal, hoje foi pedido uma troca de horário do meu plantão. Então, a partir dessa semana eu vou fazer live segunda, terça, quarta, quinta. Não faço live na sexta, faço live no sábado, tá? E não faço live no domingo, aí faço segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Faz parte das arrumações, né?
Então a gente vai tocando aí o negócio, né? Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. E depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Terezinha entrou. Boa noite, Terezinha. Paz e bem. Bom, nós estamos vendo aqui uma passagem do Evangelho de João, uma passagem bem conhecida e uma passagem que talvez tenha uma coisa que a gente não entenda direito, porque ela é diferente das outras passagens dos outros evangelhos. Os outros evangelhos falam que os discípulos estavam afastados da cruz. Falam, inclusive, pouco de mulheres perto da cruz. Mas João coloca essas mulheres perto da cruz e coloca a si próprio perto da cruz. E eu fico pensando qual o significado disso para a gente hoje. Ou seja, qual é a informação que eu tenho quando eu vejo Maria de Cleófas, Maria Madalena e João perto da cruz de Jesus. E isso tem muito significado, porque hoje nós estamos celebrando uma das festas de Maria, uma das festas marianas, que é Nossa Senhora das Dores. E, sabe, infelizmente, muitas pessoas permanecem numa reflexão um pouco errada. Uma reflexão que, por assim dizer, supervaloriza o sofrimento. E isso tem um pouco a ver com alguns textos. Porque, infelizmente, a maior parte das pessoas, inclusive eu também tenho isso, eu tenho que tomar cuidado, se eu não prestar atenção, eu passo por isso. Que a gente fazer uma leitura muito literal da Bíblia, né? Inclusive, algumas vezes as pessoas chegam a, como eu vou dizer, a considerar determinadas coisas tanto que chegam a criar verdadeiras confusões em torno disso. Então, por exemplo, no primeiro versículo do Evangelho de Marcos está assim: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só que o termo que Marcos usa é filho adotivo. E aí, como as pessoas não entendem que a Bíblia é inspirada, é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, mas escrita por homens e mulheres, eles acabam achando que Deus fez um ditado. E com isso eles começam a distorcer. Inclusive surgiu uma heresia na época de Jesus, que era conhecida como adocionismo, ou seja,
que Jesus era um ser humano que foi adotado por Deus como seu filho, e não Deus. Sabe, do mesmo jeito, existe um erro de fé de achar, de valorizar por demais o sofrimento. Tratar Jesus como um sacrifício feito como os judeus faziam na época. Ah, Bernardo, mas a carta aos Hebreus, eu sei da carta aos Hebreus. Óbvio. A carta aos Hebreus, alguém escreveu para os judeus, querendo mostrar Jesus ao mesmo tempo como sacerdote e vítima pascal, para que eles entendessem que Jesus é Deus. Então, é um judeu escrevendo para judeus dentro de uma teologia judaica e mostrando o cumprimento das profecias. Isso não tem nada a ver com o entendimento que você, um cristão em 2025, vai fazer. Porque senão acabam por manipular a religião. Porque se o sofrimento é algo tão essencial assim e você não sofre, você tem algo de errado. Né? E a gente tem que ficar atento para não cair nessa armadilha. Espero que vocês entendam o que eu estou falando. E se vocês não entenderam, vocês façam um comentário aí que eu explico melhor. E por que eu acho que isso é tão importante? Porque nessa passagem que nós estamos lendo aqui, tem algo de tão profundo, algo de tão denso, tão surpreendente, e que normalmente as pessoas ignoram. Prestem atenção. Jesus está na cruz. Jesus está morrendo. Quem é que está perto de Jesus? Alguma dessas 4 pessoas precisavam estar perto de Jesus? Alguma dessas 4 pessoas... Mozinho, chega aqui, mozinho. Isso é problema de internet. Deixa eu ver. Estar perto de Jesus. Tá vendo, amor? Problema de internet. Entendam bem. Jesus estava sendo morto como se ele fosse um traidor. Jesus estava sendo morto como se ele fosse um usurpador de um trono. Ele estava sendo morto como se ele fosse um arruaceiro, um assassino. Entendam bem, os romanos só crucificavam os assassinos ou os traidores do Império Romano. Aqueles que causavam rebeliões. Ele não estava sendo crucificado porque ele era a vítima pascal ou porque ele era o rei dos judeus. O título rei dos judeus era temido pelos romanos, porque os romanos temiam uma rebelião dos judeus. Então, qualquer pessoa que estivesse ali estava se colocando em risco. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Dessa forma, nenhum deles precisava estar ali. Maria, talvez tivesse aquela dor profunda de uma mãe que está vendo seu filho ser assassinado. Sabe, no grito dos excluídos e das excluídas, a gente sempre pede que a primeira faixa do grito seja das mães vítimas da violência do Estado. Pois a gente considera que essas mães têm
um sofrimento todo especial. A gente dá a essas mães um local de destaque. E aí eu fico pensando, Maria estaria entre essas mães. Maria foi uma das mães vítimas da violência do Estado. Estava do lado dela Maria de Cleófas, que é uma mulher que praticamente não é falada na Bíblia. Nós sabemos que é tia de Jesus. Observem que não fala-se que é tia, porque não existe uma palavra para tia. É irmã de Maria. Estava Maria Madalena, que não tem nenhum motivo para estar lá. E João, o discípulo amado, que também não tem nenhum motivo decente para estar lá. Talvez os romanos tolerassem a mãe e a tia, mas Maria Madalena e João estavam em risco. Porque eles estavam lá. Olha que coisa interessante. São 3 mulheres excluídas, né? São mulheres, são excluídas. Oi, Helena. Boa noite, paz e bem. Né? Lembrem-se que sobre Madalena pesa o passado de ter sido possuída por 7 demônios. Sobre Maria, mãe de Jesus, nós acreditamos que Jesus foi concebido pela obra do Espírito Santo, mas para o povo judeu e para o povo romano, ela tinha ficado grávida fora do casamento. Inclusive o termo Jesus, filho de Maria, é um termo pejorativo, é um termo que fala mal de José e de Jesus. E de Maria, por consequência. Maria de Cleófas é uma pessoa absolutamente apagada. E João era pescador, né? João era pescador, ninguém respeitava pescador naquela época. Hoje nós respeitamos os homens do mar, os pescadores, os marinheiros, mas naquela época não. Estavam ali, na pé da cruz do Senhor, as pessoas à margem da sociedade, as pessoas sem expressão. Estava ali o resto de Israel. Aquele povo humilde, sem nenhum poder, sem nenhuma força, sem nenhum prestígio, mas que sempre foram fiéis ao plano de salvação. Que foram fiéis lá no passado e persistiam fiéis. É por isso que esses se juntaram com Jesus e seguiram com ele. E no momento da aparente derrota, no momento da dor profunda, no momento do desespero e da desesperança, eles estavam lá. As 3 Marias e João estavam lá. Lá porque, mesmo sem entender, acreditavam. E Jesus, naquele momento de dor e sofrimento, não dá um último recado, não faz uma última pregação, não passa um último segredo. Naquele momento, ele acolhe a dor do mundo. Ele vira para Maria e dá um filho a Maria. Mulher, este é teu filho. Nota. E dá ao filho uma mãe. Né? Mulher, este é teu filho. Filho, esta é tua mãe. Maria era uma viúva que tinha um único filho. Esse filho ia morrer, ela ia virar uma mendiga. Sem condição de sustento. O que ele faz? Ele garante o sustento de sua mãe. Ele sabe que os discípulos e discípulas, seus apóstolos e sua apóstola, Maria Madalena era uma apóstola, ficariam desamparados, perdidos. A própria profecia falava: fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele sabe que naquele momento, naquela situação,
seus discípulos e discípulas, seus apóstolos e apóstolas ficariam desamparados, perdidos. Então, ele dá à sua igreja nascente uma mãe, uma pessoa a quem se apoiar, a quem viver com ela. E isso só se quebra com a morte de Maria. Nos anos vindouros, Maria estará junto dos apóstolos e das apóstolas, dos discípulos e das discípulas, junto com a igreja de seu filho, nas periferias do império, nas periferias de Israel, de Judá, de Tiro, de Sidônia, do Egito, da Índia. A igreja cresce, mas eles terão aquela figura que cuidará deles, o ajudará a seguir. Sim, eles têm a palavra do Senhor. Sim, eles têm o Espírito Santo. Sim, eles têm a fé profunda que guia homens e mulheres a fazer coisas que nós não imaginamos. Mas eles sabem que no momento da dor profunda, Maria estava ao pé da cruz. E ela é a mãe dos discípulos. É a mãe das discípulas. Nossa Senhora das Dores não é uma ode ao sofrimento. Não é dizer que o sofrimento é bom, que o sofrimento purifica, que o sofrimento nos é motivo de alegria. Não. Não. Nossa Senhora das Dores é nos chamar ao compromisso de tocar as dores que existem no mundo. Eram as pessoas da periferia que estavam junto de Jesus no momento de sua dor. Foram as periferias que foram protegidas por Jesus no momento da sua dor. Nossa Senhora das Dores está hoje junto daqueles que sofrem. E sua igreja, a igreja do seu filho, fundada por seu filho, firmada em apóstolos e apóstolas, discípulos e discípulas. A igreja que adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas venera santos e santas, inclusive Maria, no título de Nossa Senhora das Dores. Não considera a dor algo especial. Pelo contrário, a dor existe porque nós ainda não abraçamos completamente Jesus e sua mensagem. Porque o dia que o mundo abraçar completamente o Filho de Maria e sua mensagem de amor, não haverá mais dores no mundo. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, que o mar não existe mais, e serão enxugadas todas as lágrimas, e não haverá dor ou luto. Nota? As dores, o luto não é desejo do Senhor. O sofrimento não é desejo do Senhor. Isso é porque nós ainda não abraçamos o profundo significado da cruz de Jesus, que não é a dor, o sofrimento ou o sacrifício, mas aquele amor único que enviou seu Filho unigênito para salvar o mundo e não para condená-lo. Hoje, a igreja segue esse mandato de tocar as dores do mundo, como Tomé pede para tocar as feridas de Jesus, como Maria Madalena, Maria de Cleófa e João aos pés da cruz. Hoje nós tocamos o sofrimento do mundo. Tocamos aonde? Tocamos no Nepal, que sofre tanto, na família de homens e mulheres massacrados pela violência, pela intolerância, pelo ódio, pelo racismo, pela xenofobia, pela porofobia, pela LGBTfobia. Nós tocamos os males do Nepal, os males da Ucrânia, da Palestina.
do Catar e de onde mais houver injustiça e sofrimento. Nós devemos ser aqueles que aplacam as fomes que existem no mundo. Que bom seria se ninguém dormisse hoje com fome. E aqueles que vão dormir com fome, será porque nós não conseguimos chegar nele. Não eu e você, mas nós, a igreja, nós, o conjunto de homens e mulheres que acreditam que Jesus é o Filho de Deus e é Deus encarnado. Aqueles que sabem que no pé da cruz estavam as periferias. Não foram os poderosos, não foram os ricos, não foram os grandes, não foram os famosos. Quem estava junto de Jesus são aqueles que sabem o que é sofrer. Que sabem que só o amor ameniza a dor. Que só a justiça ameniza a dor. E que com amor e justiça nós construímos um mundo de paz. Hoje, nós somos chamados a uma realidade a mais. Uma realidade de profundo amor, de profundo cuidado e de compromisso. Nós saímos da cruz, não para anunciar dor e sofrimento, não para dizer que dor e sofrimento é desejo do Senhor, mas para nos comprometer a superar a dor e o sofrimento. Porque isso sim é a missão da igreja e de todo homem, mulher e criança que acreditam que Jesus é o Senhor. Amém? Vamos ver a hora. Hoje eu falei pouco, 19h57. Bom, essa foi a reflexão de hoje. Volto a dizer, essa semana eu vou fazer live segunda, terça, quarta, quinta. Não farei live na sexta, farei live no sábado. Tá? Meu plantão saiu de quinta e passou para sexta. Tá? Bom, eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão das três Marias, Maria, Maria de Cleófas e Maria Madalena, e pelo discípulo amado João, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.